Bom dia! Chegando para mais uma live de sábado, esperando a nossa convidada entrar com muita alegria. Daqui a pouquinho ela tá chegando aí. E você, conta para mim como você tá, como estão as suas expectativas. Vamos mandar os nossos aviõezinhos aqui e chamar, né, essas mulheres maravilhosas para a live? Vamos embora? Tô mandando aqui os meus aviõezinhos. Aí você que vai chegando, por favor, manda aí os seus aviõezinhos para suas amigas, para sogrinha, para cunhadinha, para sua sister. Bora lá, chama a amiga pra cá também, chama a amiga, a bestie. Mulher é bom. Gente, pensa como é bom mulher se reunir, né? Nossa, gente, essa semana eu tive um show de riso, viu? A gente preparou uma... A gente se reuniu para uma reunião e era algo bem básico também. Alguns projetos que a gente vai decidindo e fazendo, né? E sempre a gente reúne com a administração e alguns líderes do Safe Place que estão envolvidos nos projetos. E vocês não têm ideia o quanto eu ri nesse projeto, nessa reunião, o quanto foi engraçado. Eu acho que a gente deveria ter um café por semana com as amigas, por direito. Toda mulher deveria ter. Tudo bem, Edna? Seja bem-vinda. Renata está aqui com a gente, que é a nossa convidada de hoje. A gente deveria ter, não acham, meninas? Vocês não concordam? Manda aí o aviãozinho, pega o aviãozinho e convida aí algumas mulheres para a live. Gente, por favor, vai, convida. Convida todo mundo aí, viu, gente? Eu tô aqui só mandando também o aviso para as meninas. Seja bem-vinda, Poliana, seja bem-vinda. Mandando o aviso para algumas meninas e peço que você me ajude aí na divulgação da live, né? Bom, gente, tava falando aqui que o café deveria ser estabelecido uma vez por semana, obrigatório, todas as amigas se reunirem para tomar café. Essa semana a gente teve uma reunião de líderes do Safe Place e penso o quanto que eu ri, gente, olha, foi muito bom, foi uma bênção. Vou colocar aqui com a gente a nossa convidada de hoje, a Renata. Ela tem uma história linda de superação e eu tô muito feliz em te receber, viu, Renata? Vou te chamar aí. Aceita o convitinho e corre. Bora, acho que já tá entrando aqui uma segunda tela. Deixa eu ajustar minha tela também aqui. Deixa eu focar melhor. Aí. Oi, Renata. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Tô te ouvindo bem baixinho. Você tem como aumentar o seu volume? Agora tá melhor. Será? Agora sim. Seja bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada. Seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui com a gente. E a gente tá feliz de te receber na nossa casa, na nossa live, na nossa série de lives. E quero muito, assim, te conhecer um pouco mais da tua história. Já te conheço, né? Pessoalmente. Tivemos esse prazer, Esse né, Jô? prazer de tomar o café juntas também, né? É Então, uma bênção. eu posso Pode, começar? pode se apresentar, por favor, Renata. Eu estou morando em Boca Raton e tudo começou em agosto do ano passado, do ano retrasado, quando eu notei um nódulo, né, na minha mão e achei de início que não era nada, não. Pensei que fosse coisa de hormônio, né? Mas aí depois começou a me incomodar isso. Então eu fui procurar a ginecologista. Eu já tinha feito, olha só,
que curioso. Em março, eu tinha feito uma mamografia e ultrassom e Hum, não tinha dado nada, estava tudo normal. Aí, em uhum. agosto, que eu notei isso, até que eu fui na ginecologista, marquei o exame e tal. Já passaram muitos meses, Uau. e muitos meses para mim, né? Porque Sim, estava é porque o tempo, a gente fica com esse negócio do tempo na cabeça da gente muito forte, né? Por causa do medo da doença ir se avançando. Então, qualquer 2, 3 meses pra gente é muito tempo, né, Renata? muitos meses que eu quis dizer, muito tempo, Uhum. né? E aí o resultado deu também normal. Então eu fiquei mais ou menos assim, né? Ah, com o tempo eu fui notando que estava aumentando. Aí eu falei, não, não pode estar normal. Aí eu comecei a ligar insistentemente para essa ginecologista para poder falar com ela que eu estava preocupada, que mesmo que tivesse dado normal, que eu não estava entendendo por que eu estava sentindo isso. E a enfermeira, sempre era a enfermeira que atendia, porque quando o exame dá normal, a médica não atende a paciente. Aí sempre era enfermeira, eu ligava quase que todos os dias Uhum. reclamando disso. E ela, no fim, ela perdeu a paciência comigo, porque ela falava para mim: não, você não tem nada, não, o exame tá normal, volta daqui um ano. A médica já falou que é para você voltar só daqui um ano para fazer exame de Uau. roupa. E aí, como eu insisti demais, ela falou: olha, já que você tá tão incomodada, marca um oncologista para você. Aí me deu um nome de uma oncologista e eu tentei marcar com ela, mas meu plano não atendi, ela não atendia meu plano. Aí, até que eu marquei com uma outra, isso aí foram 7 meses. Uau, muito tempo, muito tempo. E é desgastante essa espera, né, Renata? Nossa, eu fico, eu vejo assim, a maioria das histórias, eu vejo que tem esse delay, né, esse atraso no começo do atendimento, e tudo por causa do sistema de saúde daqui, né? Apesar de que eu acho que no Brasil talvez, eu não sei como funciona lá, mas não é tão diferente, porque também, se for fazer tratamento pelo SUS, também tem essa espera, e não sei se não é mais longa ainda, dependendo, né? Então, aqui eu vejo muito esse atraso, né? Mas Por causa do eu sistema. te atropelei, você me desculpa, você me pediu para me apresentar, eu já entrei na história. História. Então, eu moro aqui nos Estados Unidos já tem mais de 10 anos. Quando a gente mudou para os Estados Unidos, a gente foi morar em Orlando. Por lá a gente ficou uns bons anos, já nem sei, uns 6 anos, sei lá. E Uhum, aí depois a gente mudou aqui para a Boca porque a gente tem familiares aqui do meu marido e uhum. a gente veio para cá. Então, eu tenho um filho, adolescente, ele tem agora 17 anos, está na high school. Então, aqui em casa são nós três: eu, meu marido, meu filho e minha cachorrinha, que é minha filhinha também. É isso. Ah, que legal. Renata, e você, quando você teve essa, quando que você conseguiu que essa consulta realmente acontecesse com a oncologista? Foi O que, no o que ano, foi quando? no ano seguinte, ano passado, em Uau. janeiro. Aí Aí, porque para fazer a primeira consulta com a oncologista, eu Uhum. tinha que coletar exames de 3 anos, sabe? Hum, De mamografia, ultrassom. Então, eu tive que ir juntando o resultado desses exames. Eu tinha que ficar pedindo online nas clínicas que eu uhum, tinha feito. E aí isso demorou um pouco, e aí ela também, a agenda dela era só para não sei quantos meses. E aí foi assim, na hora que eu fiz a consulta com ela já me mandou fazer o esquema, eu não lembro qual que foi, não sei se foi. Ah, foi um exame, eu não lembro, esquema.
Aí, nesse exame, deu Geralmente é o PET scan que eles fazem, ou CAT scan também, né? Mas eu acho que. Tem Ah, não o lembro. MRI também, que o MRI é aquele que você entra na máquina. Foi, É. foi. É esse mesmo. Aí no resultado dele deu 95% de chance. Uhum. Aí, né, já fiquei super preocupada. E aí a médica, quando pegou esse resultado, já me mandou lá, já fez a biópsia. Aí saiu o resultado da biópsia, que tinha dado triplo negativo. Negativo. E aí o susto chega, a gente perde o chão, né, Renata? Aí, nossa, aí, olha, não é fácil não, né? Não. Essa história aí não é E fácil não. como foi, assim, essa parte de você contar para o seu esposo, contar para as pessoas que são da família, assim? Qual foi a reação? Como foi? Desde que eu já estava suspeitando, eu já estava comentando com todo mundo. Meu marido participou de tudo. Ele ia comigo nos exames, nas consultas. Uhum. E minha mãe, meus pais já sabiam lá no Brasil. Uhum. Então, né? Não, Todo mundo me dando força, né? sim, sim. Não preocupa não, não vai dar nada, você vai sair dessa logo e tal. E aí, né, eu com muita fé em Deus, eu falei, não, Deus está comigo. Então, fui seguindo, né, os passos, né, do tratamento. Sim, e é, começando aí você começou pela cirurgia, pela quimioterapia, como que foi esse procedimento? Como foi o procedimento que o médico te deu? Porque para cada paciente eu percebo que, eu sempre falo que a gente tem quase 100 mulheres no grupo hoje, né? Mais de 100 mulheres, mas a gente vê que cada uma delas tem um tratamento diferenciado, que para algumas os médicos fazem a cirurgia antes, outras eles fazem a quimio, diminui o tumor para depois submeter a cirurgia. Então, assim, tem um protocolo diferenciado para cada paciente. Como foi o protocolo que o médico te passou, assim, que iria trabalhar com você? Eu ia fazer primeiro a químio, as brancas, as vermelhas. Aí depois eu ia operar, né, fazer a cirurgia. E depois, conforme fosse, a rádio, esqueci da rádio, né? Depois vinha a rádio e, se fosse o caso, a quimio oral. A quimio oral. Mas eu não prestava muita, para falar bem a verdade, eu não prestava muita atenção no qual que era o Eu próximo vi. passo, não, sabe? Eu estava vivendo aquele momento ali, É. eu estava angustiada, sabe? Um Assim, passo de cada vez, né, Renata? Eu acho que quando a gente assume, eu acho que foi a Edna que falou aqui também, assim, quando a gente assume essa postura, essa posição de viver um passo de cada vez, a gente consegue vencer o tratamento com menos ansiedade, com menos. E geralmente as pessoas que ficam com, assim, o excesso de futuro, na verdade, ele causa ansiedade e crise de pânico, na verdade, né? Então, assim, quando você fixa muito o seu emocional no que você está para fazer ou no que está por vir, e aí você, claro, obviamente, como você não passou quase nada ainda, você começa a se sobrecarregar e isso gera em você, seja em qualquer situação, não só na área do câncer, mas vai gerar em você ansiedade e aí até chegando a criar um pânico. Eu conheço pacientes que têm crise de pânico para ir no consultório, para voltar a realizar os exames novamente, ver se está curada, se não está curada. Então, tudo isso por conta de uma ansiedade que vai sendo desenvolvida, né? Então, é muito importante, eu sempre falo, muito importante a gente, em qualquer situação, a gente dizer, ok, eu vou tomar um dia de cada vez, e vou resolver um dia de cada vez aquilo que eu tenho que resolver, para a gente eliminar a ansiedade das coisas que a gente ainda não sabe como resolver, né? Isso deve ter sido bem importante também, essa decisão sua, de prestar atenção naquilo que você tinha que focar naquele momento, né? foi assim mesmo.
É. Aí eu comecei fazendo químio, né? A branca, as brancas. E olha só que curioso. No começo eu senti que o tumor estava meio mole. Depois eu comecei a sentir o tumor aumentando e ficando duro. Aí eu comentei com o médico, acho que ele não deu muita importância e eu continuei fazendo as brancas. Ah, Aí na última consulta que eu tive com ele, no final das brancas, eu falei com ele de novo. Ele foi, apalpou, eu acho que ele notou mesmo, mandou fazer exame. Nisso eu entrei na primeira vermelha. Nesse meio tempo, eu entrei na primeira vermelha. Aí, na hora que veio o exame, ele viu que realmente tinha aumentado o tamanho do tumor. Aí ele mandou parar imediatamente e eu correr para cirurgia para fazer a mastectomia, né? uhum. Aí eu Daí tirei, você chegou a completar o quadro das quimioterapias vermelhas? sim, eu completei, mas aí vou te contar. Aí Ah, depois que eu removi a mama, que o cirurgião, por mim eu queria tirar as duas. Mas o cirurgião falou que a chance de eu ter na outra mama, eles sempre estavam fazendo exame em mim, não tinha nada na outra. uhum, Então a chance de eu ter alguma coisa nela seria a mesma chance de uma pessoa que nunca teve nada. Então uhum, ele falou: não vamos mexer, porque é mais um pós-operatório para a gente ter que ficar preocupando, né? uhum. Então, movi a mama direita, que estava afetada, e eu comentei com o médico, o oncologista, que na primeira sessão da vermelha eu comecei a sentir o tumor diminuindo e amolecendo. Só que não deu nem tempo, porque aí já tirou, né? Aham, Aí eu troquei de oncologista, eu fui para a médica lá da Silvester, da aham. faculdade. E ela falou comigo que se eu tivesse desde o começo lá com ela não tomaria essa decisão de remover minha mão na hora que terminou as brancas, que ela ia seguir com as vermelhas e depois sim mandava fazer a remoção, que foi Engraçado, essa é a primeira vez que eu tô ouvindo desse procedimento também. é, De parar a quimioterapia e remover o tumor ainda no tamanho normal. Porque geralmente quando o tumor ele está muito avançado, o que que eles fazem? Eles geralmente vai diminuir o tumor para depois remover, porque a margem de remoção acaba sendo até menor. Às vezes não precisa nem tirar a mama toda. Mas não sei, talvez a decisão do médico tenha sido em função de ver que o tumor estava continuando aumentando, tinha continuado é, aumentando. Então a gente não sabe qual é que cada médico tem um procedimento diferente, né? pois é. Então, Então, tem a nossa amiga, né, aqui do grupo também, que ela já estava tratando com essa médica lá na Silvester. O caso dela foi exatamente igual ao meu, só que aham, com essa médica já que eu troquei para ela e a médica fez esse protocolo de finalizar as vermelhas e depois fazer a cirurgia, tanto que ela não tirou a mama, ela tirou só o tumor. sim. Agora eu já tinha tirado a mama, então aí bola para frente, fiz a quimioterapia vermelha e olha, nesse período é complicado, né? Porque aqui nos Estados Unidos, se a gente não trabalha, a gente não. Não ganha. E É, as contas vão vão chegando. chegando. Apareceram muitas pessoas assim maravilhosas na minha vida nesse período todo, sabe? Fizeram aquele GoFund para mim, Aham, me ajudou muito, porque meu marido também, ele parava de trabalhar sim, para poder. Porque aqui é só eu, ele e meu filho, né? é.
principalmente quando eu ficava internada, quando eu fiz a cirurgia, que era uma semana sem trabalhar. Então, assim, nossa, teve tanta coisa tão importante nesse período que eu via que era a mão de Deus mesmo, Deus usando as pessoas para me ajudar, sabe? Ter, sim, A Edna tá falando que a Renata é uma vencedora maravilhosa. é, Foi, nossa, você é muito fofa, Ed. Tô com foi saudade muito, de você. foi muito guerreira durante todo o processo. Ela falou que até fez um A vídeo. Ed me deu muita força, viu? Ela é uma bênção. A Edna tem sido um grande apoio pra gente aqui no Safe Place, né? Ela falou: Ah, eu faço grupo lá com as meninas e daí a gente conversa lá. Eu falei: É isso mesmo. Esse é o apoio que a gente tem que entregar. Essa é a força que a gente tem que dar, né? Porque ninguém tem mais autoridade sobre essa enfermidade, claro, do que Deus, né? A gente sabe que Deus ele pode qualquer coisa. Mas uma pessoa que passa por essa enfermidade, ela tem autoridade para falar com outras mulheres que estão passando, né? Por quê? Porque a gente viveu. Então a gente sabe do que a gente está falando, né, Renata? Não é? Eu não tô te consolando simplesmente por um mero consolo. Eu sei da tua dor, eu sei do que você viveu, eu sei dos teus medos. A gente conhece os medos, né? Então a gente se identifica e eu acho que a gente acaba se ajudando nesse sentido. A Vivi colocou aqui que a rede de apoio que ele colocou ao seu redor, né, Renata, é incrível. E realmente as pessoas nos ajudam, porque a gente não tem como passar por cirurgia, por tratamento, tudo sozinha, né? É uma fase muito delicada da nossa vida, em todos os sentidos, né? É verdade. Renata, teve um momento assim, durante todo esse processo em que ah, em algum momento que você falou com Deus, que você viu resposta, que você sentiu que Deus estava cuidando, como que foi esse momento para você? Nossa, foi um momento maravilhoso que eu nunca vou esquecer. Eu ajoelhei ali na porta da minha varanda ali, que dá para o lago ali atrás, e orei, pedi para Deus de todo o coração, sabe? Abri meu coração mesmo para Ele, pedi para Ele, para a gente fazer um combinado. Eu ainda falei assim: vamos fazer um combinado. Combinado. Você me cura e eu vou me enfronhar nessa, igual você, Josi, para ajudar as mulheres que estão Aham. Você fez um propósito, né? de qualquer forma, que ele me leve, me mande para aonde for preciso para eu ajudar outras pessoas, sabe? Com a minha experiência e levar a palavra dele, mostrar que ele age nas nossas vidas. Sim. Ele é um Deus de cura, um Deus de misericórdia, um Deus de milagres. Ele é maravilhoso. Então, eu acabei de orar, pedi para ele, ajoelhada, levantei, peguei meu celular e fui conversar com as meninas do grupo. Uma das meninas colocou lá: depois que nós passarmos por tudo isso, nós vamos ajudar as outras mulheres. Eu falei: nossa, eu acabei de falar com Deus que Olha, eu me proponho a fazer isso. Aí ela foi e falou assim: então essa é a resposta. que Ela falou: lindo. gente, aquilo me deu Porque só sabe, você e Deus sabiam daquilo que você tinha falado, né? aquilo me deu nó, eu não sei nem explicar. Me deu um up, assim, Aham. sabe? Depois disso, eu fiquei com tanta confiança que eu ia sair dessa, que eu ia ser curada. Eu sabia, eu falei, não, Deus está comigo, Ele está comigo, Ele vai me ajudar em todo o tempo. E foi assim mesmo, e está sendo assim até hoje. Olha que bênção. Hoje eu estou no penúltimo frasco da quimioterapia oral, até trouxe aqui para mostrar Aham. para você. Vamos embora. Que bom. Já passei por todos os procedimentos, já fiz a rádio, já acabei a imunoterapia, né? Então agora é só a quimio oral,
que está faltando. Esse é o penúltimo frasco. No 8º acabou, aí é só follow-up, né? Só Ah, acompanhamento. E já fiz o scan, CAT scan, para olhar tudo no corpo. Com a glória de Deus, não tenho mais nada no corpo. Nossa, glória a Deus, Deus é que maravilhoso. bom. Deus é muito bom, né? Renata, a Dani está comentando aqui. Seja bem-vinda, Daniela. Já chamei de Dani, né? A Dani está comentando aqui. Você é uma guerreira querida, Renata. Glória a Deus, Ele esteve contigo em todo o processo, Rê. Sempre confiamos na sua cura. Até. Que lindo, né? Eu vejo assim o quanto Deus. Eu entendo que existe um propósito muito grande de Deus que muitas vezes não é só trabalhar em nós, sabe, Renata? Eu vejo Deus trabalhando na vida dos nossos familiares, eu vejo Deus trabalhando na vida das pessoas que estão ao nosso redor, na nossa igreja, porque as pessoas são movidas a estar em oração, as pessoas se compadecem da sua dor, né? As pessoas calçam os seus sapatos, né? Isso que a gente fala aqui, né? Calça o seu sapato trazendo essa compaixão. E isso faz com que a gente desperte também na presença de Deus, né? Igual você falou quando você foi nesse momento, você orou, você entregou. Eu creio que foi uma entrega verdadeira diante de Deus que você fez desse propósito, de fazer isso, de querer fazer parte disso, né? E hoje você faz parte do Safe Place. Eu sei que hoje qualquer mulher que entrar em contato com você, vai ouvir coisas boas, vai ouvir o fruto de você ter feito essa entrega, ter colocado em Deus, nas mãos de Deus, essa expectativa, ter confiado no Espírito Santo de que Ele ia te direcionar no meio de cada dificuldade, porque a gente faz um resumo aqui nessa live, né, Renata, do que é uma história de superação. Só que os dias de cama, os dias de efeitos colaterais, os dias, né, em que a gente não consegue comer aquilo que a gente tem que comer, rejeitar tudo aquilo que a gente tem que rejeitar, esses dias eles ficam só com a gente, porque a gente muitas vezes nem expõe essa dificuldade, né? Mas Então, assim, Deus foi muito bom para mim, porque muitos dos sintomas que eu vejo assim que muita gente teve, né, durante a quimioterapia, durante todo o processo, eu não tive, sabe? Graças a Deus. Eu, assim, em vez de eu ficar magrinha, né, aham. vomitar essas coisas, não tive nada disso, pelo contrário, fiquei muito gordinha, irreconhecível hoje em dia, não tem problema. Eu entrei naquele super suco da Edna e tomava esse super suco aí toda manhã. Depois, depois de um tempo eu cansei. Aí eu chutei o balde, comecei a comer de tudo. E de lá para cá não tem mais dieta, não. É aquilo que a gente fala, né? Eu sempre falo, a gente estabelece uma dieta. Não, nem falo que é uma dieta. Eu gosto de falar que é um tratamento, porque pra gente é tratamento, não é só uma questão de dieta, não é só uma questão de estética, mas é uma questão de necessidade, né? Mas a gente não aguenta comer esses negócios por muito tempo, né, Renata? Vai ficando enfadado, vai ficando mal-humorado. Não, Eu ficava mal-humorada, eu falava, ai, queria tanto comer brigadeiro, coxinha, não consigo viver sem coxinha. E aí as meninas levavam para mim. A Lisa uma vez chegou para mim com uma caixa do Cochique lá, que fazem coxinha de todo sabor, né? isso. Aí ela chegou para mim com uma caixa, acho que eles já fecharam. Chegou para mim com aquela caixa de coxinhas. Tinha coxinha de doce de leite, coxinha de frango, coxinha de tudo que era sabor de brigadeiro. E, gente, eu sentei, eu comi tanto, tanto, porque fazia, eu acho que bastante tempo, bastante meses já que eu não comia nada assim. Eu estava naquela dieta do verde, da geladeira do Incrível Hulk, né? Porque era tudo verde. E foi assim, é, foi bem legal esse momento, sabe? De ver assim as pessoas te deixando se sentir normal também, sabe? Sem toda aquela cobrança, não, você não pode comer isso, porque muita gente ao redor fica também
cobrando muito da gente, né? Tipo, não, você só pode fazer isso, só pode fazer aquilo, só pode comer isso, comer aquilo. Mas, na verdade, tipo, também tem aqueles que são mais peraltas que acabam mimando a gente, né? E tira a gente da rota. Eu, Então, Renata, sim, pode falar. eu lembro quando a Edna veio aqui em casa. Ela trouxe um bolo para mim. Bolo, Edna? Como assim, Meu Edna? marido foi cortar para dar para ela. Ela foi e falou: Não, eu não tô comendo doce nenhum. E eu, ó, Ah, e ela não podia. ela já estava curada já. Bonita, dona Edna, bonita. Mas eu acho que essa rede de apoio que a gente estava falando aqui, que a gente vai criando, sabe? Esse cuidado é muito importante, sabe? E às vezes eu até lamento porque eu acho que a gente poderia fazer mais se a gente fosse mais unida, sabe? Se a gente se unisse mais, não só em prol das atividades do Safe Place, mas em prol das meninas que estão passando, do que elas estão passando e vivenciando, a gente ia conseguir um resultado muito melhor, muito melhor. Porque são essas visitas, são esses cuidados, esses mimos que trazem essa diferença, sabe? De você ver que a pessoa tá tristinha, mas você vai lá dar um abraço, toma um cafezinho, leva um pão de queijo, leva um bolinho, né? Ou leva um chá verde, não sei, alguma coisa, mas é a sopinha, mas é esse quando a gente junta, sabe? Quando a gente abraça, eu falei muito disso no treinamento das voluntárias, que assim, muitas vezes a gente quer uma palestra, a gente quer uma psicóloga, a gente quer, sabe? E às vezes é só um abraço e uma xícara de café, um abraço e um copo de suco que vai curar, porque a alma precisa desse acolhimento no meio da dor. Toda mulher precisa desse acolhimento no meio da dor. Eu tenho alguns comentários aqui. A Edna falou que a Cochique é vida. Ainda está aberto. Bora lá, gente, no Cochique, então. Ai, meu Deus. E a Vivi falou que colocar a nossa dor no bolso, muitas vezes, e bora ajudar o outro, pois o que está guardado está sendo cuidado por Deus. É lógico que está... É isso mesmo, Vivi. A gente aprende muito isso aqui também no Safe Place, porque a gente entende que muitas vezes eu sei que quando vou orar e pergunto, Senhor, como eu posso ajudar se no momento eu estou passando por uma dificuldade? Eu estou com um problema emocional, eu estou fazendo tratamento de saúde também. Aí é que tá. Josi, olha só. Eu, você sabe da Andréia. Eu não tinha a estrutura, Sim, ainda não tenho estrutura para ajudar ninguém. Eu preciso passar, finalizar todo esse processo para eu me sentir mais segura para ajudar alguém, entende? uhum, sim, sim. Sim, eu me senti muito culpada, assim, não sei se a palavra certa é culpada, mas assim, eu prometi para a Andréia que eu ia ajudar ela, sabe? Eu prometi, só que eu não tinha estrutura para ajudar naquele momento. Foi no auge do que minha cabeça estava a É. mil. E, Não, e também assim, eu confesso a você, Renata, e que a gente também tem todo esse cuidado de, nesse momento que a gente vê que uma paciente ela entra para a fase terminal, né? Que é disso que a gente está falando aqui no caso da Andrea, a gente não pode estar expondo as pacientes que estão começando o tratamento, que estão ainda em luta. Por quê? Porque é um momento muito pesado para vocês enfrentarem uma. Não tem como vocês ajudarem, sabe por quê? Porque vocês ainda estão vencendo a guerra de vocês. Então a gente tem esse discernimento, sabe, Renata, de que cada coisa no seu tempo. Então, assim, geralmente por isso que a equipe de voluntários ela fica totalmente em alerta e à disposição. Então, assim, se você se sentiu culpada, né, é claro que faz parte da gente, ser humano, né, querer fazer algo que está um pouco além das nossas forças, e é normal. Isso é só sinônimo de que você amou o suficiente para querer ajudá-la, porque na verdade, é, tudo que você orou por ela, que eu sei que você estava em oração por ela, pedindo a Deus pela vida dela, Deus, de certa forma, não te levou até lá, mas Deus levou outras pessoas. E é, eu tenho certeza
disso porque a gente acompanhou o processo dela muito de perto, até o último dia. No último dia, eu estive com ela, a Sandra estava comigo, nós voluntárias fomos até lá, nós fizemos a visita e 45 minutos depois oramos por ela, sabe? E 45 minutos depois que a gente saiu do hospital, ela veio a falecer. Então, Deus preparou até esse momento, entendeu? Até o último momento a gente acompanhou. Naquilo que eles, né, que a família nos permitiu, porque nós não invadimos espaço algum, a gente entende que são momentos bem delicados, mas a gente levou as sopinhas na porta da casa dela, a gente levou a cadeira de roda, a gente levou fraldas, a gente levou tudo que era necessário. A Vivi está aqui como testemunha, porque a Vivi já era voluntária, já estava como voluntária no grupo nessa época. Tudo que estava ao nosso alcance, a gente fez. Então, assim, fique isenta hoje, em nome de Jesus, dessa culpa, entendeu? Porque a sua oração alcançou o que ela precisava, e é isso que importa nesse momento. Então, nós não expomos o paciente que está em fase terminal para o paciente que ainda está em tratamento. Vocês estão todas no mesmo grupo, mas pode ver que a gente não passa as notícias lá no grupo. Por quê? Porque a gente entende que vocês estão com o emocional em tratamento também. Você não está só em tratamento físico, você está em tratamento espiritual e emocional. Então, tudo que vai abalar a sua fé vai abalar também o seu emocional. E isso faz o quê? Sua imunidade cair e vai mexer no físico, vai interferir no teu tratamento físico. Então, nós temos esse discernimento dentro do Safe Place, sabe? Porque já passamos outras situações de meninas que pioraram quando souberam, né, de outras meninas que tinham entrado aí para a fase terminal. E isso é uma forma, assim, isso é bem difícil, Renata, para a gente que é voluntário, para a gente que lida com tudo isso também é difícil, sabe? Deus, ele me deu, assim, uma estrutura, uma força que muitas vezes, no começo, quando a gente perdia alguém, meu genrinho acabou de entrar aqui, gente. Beijo do coração da sogrinha. A gente vai estar oficialmente genro e sogra a partir do dia 25 de abril desse mês, que a minha filha está casando. E obrigada, Tiago, por aparecer por aqui. Dina, seja bem-vinda também. E assim, a gente tem, sabe, Renata, esse cuidado, por quê? Porque quando o Safe Place se formou, a gente era uma rede de apoio em que não tinha perdido ninguém, mas eventualmente isso vai acontecer, porque cada história é diferente. Cada um tem um tempo. E Deus, um dia eu perguntei para o Senhor, por que a gente precisa perder, Pai? É tão bom ganhar, mas é tão difícil perder. E Deus, eu relato no meu livro a experiência que eu tive durante a cirurgia. Não sei se você chegou nessa parte, que você pegou o livro há pouco tempo. Ainda não, eu estou no começo ainda. E assim, Deus, ele me deu uma experiência para eu entender e saber que existe um plano maior, além do que a gente vive aqui. E é nisso, Renata, que as minhas forças se concentram. É nisso que o meu coração, ele se alegra quando eu entendo que a gente perdeu uma paciente, mas a gente perdeu ela para o céu e não perdeu ela para o inferno. Porque o que acontece? No momento em que a gente começa a caminhar junto com uma paciente, a gente começa a falar das coisas de Deus. A gente começa a declarar na vida dela a cura espiritual. Porque o Senhor falou para mim uma vez, mediante de uma perda muito grande, porque daí já não era mais uma paciente que eu estava perdendo. Eu tinha me tornado uma amiga. Foi alguém que passou pelo câncer junto comigo, na época que eu passei. E ela não conseguiu. Eu fui curada, ela não conseguiu se curar, sabe? E daí, mas eu falava sempre assim, me espera que eu vou aí. Eu vou te dar um abraço, né? Ela morava no Brasil. Me espera que eu vou chegar aí, vou comer o seu risoto de camarão, vamos comer esse risoto de camarão junto, que era a comida preferida dela. Então isso aconteceu, gerou uma amizade. E aí, quando eu vi que eu estava perdendo ela, eu não queria aceitar. Então foi um momento muito difícil para mim também. E daí eu entendi que naquele momento Deus estava trabalhando algo dentro de mim. E eu falei
com o Senhor, Senhor, mas eu não conhecia ela ainda pessoalmente. O Senhor me dá a oportunidade de conhecer todas as meninas. E eu não conhecia ela pessoalmente. E aí foi meio que em meio à pandemia, né? Tudo aquilo. E aí Deus, eu me lembro que um dia eu acordei de madrugada e Deus falou para mim assim: eu vou recolher a minha flor. Eu estou dando a cura eterna para ela. E eu nunca tinha ouvido falar esse termo dentro da igreja, cura eterna. Como cura eterna? E isso me impactou. Eu falei, Senhor, o que é cura eterna? Na hora eu dobrei meu joelho, eu caí de joelho do lado da minha cama, dobrei meu joelho, eu falei, Senhor, então ministra na minha vida, me dá essa tranquilidade, porque meu coração está aflito com isso que está acontecendo. E me fala, me explica o que é a cura eterna. E daí o Espírito Santo foi conversando comigo, tipo, a cura eterna é porque ela vai ser curada de todos os males desse mundo e ela vai ser curada para a vida eterna. Olha. Então foi uma experiência muito forte que eu tive, sabe? Depois já de estar trabalhando com as meninas no Safe Place, foi um momento que eu fiquei muito abalada na perda dessa amiga, né? Mas eu entendi naquele momento que Deus estava falando que ela precisava descansar. Eu falei, Deus, eu não posso ser egoísta ao ponto de querer que ela continue aqui sofrendo do jeito que ela está sofrendo. Porque ela estava sofrendo muito, sabe, Renata? Ela já tinha pedido, já tinha falado comigo. Eu preferia descansar, eu já pedi para Deus, eu quero descansar, eu não aguento mais essa batalha. Então, eu falei, eu não quero ser egoísta ao ponto eu sei, porque pela minha experiência que eu tive durante a cirurgia, eu falei, pai, eu sei para onde ela vai. Porque eu sei que ela é tua serva. Eu sei que ela entende, ela já teve uma vida te servindo. Eu sei que ela também sabe para onde ela vai. E o que espera ela é muito melhor do que ela está vivendo aqui, do sofrimento que ela está passando aqui. Então Deus me despertou em conscientização que muitas vezes nós aqui, a gente ama viver, a gente ama essa terra, a gente ama tudo que está aqui, só que a gente se apega demais no que está aqui. Mas existe um plano maior, um plano que vai além dessa vida. Você sabe que, você sabe que na época da Covid, eu tive Covid, foi naquela época que, nossa, tava todo mundo morrendo de Covid, né? Sim. Né? As notícias era todo mundo morrendo de Covid. E aí eu tava com Covid, aqui em casa todo mundo pegou. Meu menino pegou no jiu-jitsu, aí uns dias depois passou para mim e para o meu marido. E só que no meu caso, como eu já tive uma situação no pulmão há muitos anos atrás, então eu fiquei muito preocupada e fui no médico pedir para ele fazer uma chapa do pulmão. E ele ficou apavorado quando ele viu a chapa do pulmão e falou que eu tinha que fazer correndo, ir na raios, fazer correndo o esquema lá para ver o que estava dando. Eu sabia que eu tinha um histórico do pulmão, que eu tive derrame pleural, teve que fazer punção e tal. E eu falei com ele, mas não pode ser isso. Aí ele foi e falou, não, nossa senhora, vamos fazer esse exame. Ele ficou apavorado, o médico. Eu achei que eu fosse morrer, né? Até que marca o exame, até que tem o Sim. resultado. Aí eu sentei ali na varanda e conversei com Deus. Eu falei, Deus, se for para eu ir, eu vou tranquila, porque eu sei que aí é muito melhor do que aqui. É. Então, E essa consciência é difícil de ser adquirida, sabe? Porque a gente se ilude, né, com as coisas daqui. Mas eu acho que a sua varanda é o seu quarto de guerra, né, Renata? Pelo que eu percebi. Não tem aquele cantinho que a gente escolhe. Cada casa que eu ia, escolhi um cantinho que eu morava. Aí uma era no closet, o outro era lá, né? Sempre separava um banheiro específico, né? E aí, tipo, que eu gosto de ficar assim num cantinho sozinha também. E aí eu tô percebendo que a sua varanda é o seu quarto de guerra, mas é isso mesmo, Renata. Eu acho que essa consciência que a gente tem, que é algo que Deus também vai desenvolvendo na gente, a gente sabe, e assim, e a partir do momento que eu entendi isso, eu fiz uma entrega. Eu falei, Senhor, então hoje
Eu sei que eu não vou abraçar a Diana pessoalmente, mas eu vou abraçar a Diana um dia, quando eu chegar no céu, para eu me encontrar com ela. Eu sei para onde ela vai. E eu sei que esse abraço vai acontecer. Alguém, a Márcia colocou aqui, a Márcia Guerreiro colocou aqui. Você não a conheceu pessoalmente. E sim, o mais importante, o coração dela. E realmente, foi algo que Deus me deu de presente, a amizade da Diana, porque a gente trocava as experiências, a gente compartilhava as experiências, igual você está falando aqui, que você compartilhou com a Edna, sabe? Então, Deus, ele vai criando essas vai trazendo essas pessoas, vai criando esses laços, vai colocando, né, entre a gente essa conexão, né, que é um network, que eu falo, né, é um network, é uma conexão. E que faz muito bem pra gente, faz muito bem pra nossa saúde, faz muito bem para o nosso emocional, para o nosso. E foi uma amizade assim em que eu me espelhei, porque a força dela era incrível. Então, quando hoje eu vejo uma outra mulher entrar num estágio mais avançado, eu sempre tenho ela como referencial. E eu sei, porque os limites dela foram muito além do que uma mulher pode aguentar. Eu digo isso porque eu acompanhei cada fase do tratamento dela, mesmo de longe. Mas foram muito, muito, muito além do que uma mulher pode aguentar. Né? Então, assim, eu acredito que a gente sabe que Deus ele pode cuidar em todas as áreas, e é nisso que a gente coloca a nossa confiança, né? A Edna colocou, eu e a Rê nos conhecemos pelo grupo do Safe Place. Amém, que bênção saber disso. E a Dani colocou aqui também um comentário. Nós não morremos, passamos dessa vida para uma outra vida eterna ao lado do nosso Jesus. Que live linda, parabéns pela iniciativa. É o propósito de Deus, viu, Dani? Para você que talvez não conhece, né, o Safe Place, é um propósito de vida que Deus colocou no meu coração, que eu descrevo um pouquinho aqui no Rompendo o Casulo, que foi o livro que Deus me deu a oportunidade de escrever, como que nasceu o Safe Place depois da minha passagem pelo câncer também. Passei pelo câncer, sou sobrevivente. E A Dan- agora a gente está com um projeto novo, né, Renata? Isso. Só falar uma coisinha. A Dani é minha líder de célula. Ah, que linda! Então ela teve caminhando lado a lado aí também, né? Nossa, ela me deu muita força Que também. bênção, Dani, que marido bom. o marido dela é um exemplo, sabe? Assim, é um milagre vivo. Todo Olha. mundo tem uma história, né, de milagre, e é Deus agindo mesmo. É. Ô, Josi, eu esqueci de te Só contar. não vive milagre quem não se entrega, né, Renata? Só não vive milagre quem não se entrega, porque quem se entrega vive milagre da parte do Senhor, né? Durante o processo, principalmente no início, durante todas as sessões da quimioterapia branca, eu e meu marido, a gente ajoelhava toda madrugada e orava a Deus, sabe? Pedindo pela minha cura e pelas de todas as meninas que eu sabia que estavam passando por isso. A gente sempre pedia pela Aham, Andréia, sabe? Por aham. todas as É, meninas. quem se coloca na dispensação, quem se coloca na brecha, como a gente fala, né? Quem se coloca na presença de Deus e para viver milagre, não é fácil. Não é fácil ser um milagre, né? Eu não conheço nenhuma história de milagre que tenha sido fácil, né? Eu não conheço, eu falo que eu amo me encontrar com os milagres, amo ver os milagres caminhando, né? Porque quando eu chego com as meninas, assim, que a gente tem encontro para conhecer pessoalmente, tal, porque às vezes passa todo o tratamento dentro do grupo e a gente não tem acesso. Por quê? Porque existe uma certa privacidade que a gente resguarda também. Quando a paciente fala, vem me visitar, pode vir, a gente dá um jeitinho de chegar com a visita, com o abraço, com o mimo, mas quando não, a gente respeita e a gente fica do outro lado intercedendo e orando e pedindo que Deus permita esse encontro, né? Depois que toda essa situação passa. Então, assim, é muito bom. Daí eu sempre falo, nossa, como eu gosto de ver milagre andando, milagre falando, milagre agindo. E assim, os milagres, eles acontecem, mas para isso a gente precisa se colocar na presença, né, de Deus. E Deus escuta a gente.
né? Nossa, assim, olha, por eu ter passado por toda essa situação, isso aí eu acho que serviu para eu ter mais certeza ainda, sabe, da existência dele, do agir dele, Sim. do Com, cuidado dele com os filhos com dele. certeza. E você não sabe, Renata, porque assim, você está terminando esse processo, você vai escrever agora a sua parte do seu testemunho Isso no que você me livro, fala. gente. Nós estamos fazendo um livro coletivo com as pacientes do Safe Place, um projeto que Deus colocou no nosso coração e que a gente tem desenvolvido com muito carinho, com muita responsabilidade. Inclusive, a reunião que eu falei que estava com a administração era para tratar dos detalhes sobre a editora, né? E pela fé que a gente está fazendo também, né? Isso. Mas, assim, vai ser um trabalho maravilhoso, lindo, esse livro coletivo, né? Eu já sonho com o dia desse lançamento, onde todas as pacientes vão estar ali autografando os livros, né? E entregando essa inspiração. E é isso que eu queria falar. E a sua história ainda não é só finalizada porque acabou seu tratamento. Cada vez que você passar por uma mulher, que você identificar que ela está passando por algum problema emocional ou que ela esteja passando pelo câncer, eu tenho certeza que Deus vai te usar, Renata, porque foi assim comigo. Pelos 3 próximos anos depois que eu passei o câncer, eu fiquei muito escondida, eu não queria saber de ninguém com câncer, eu não queria falar, eu não queria chegar perto, eu não queria me comunicar com ninguém. A não ser aquelas pessoas que eu já tinha intimidade. Mas eu não tinha força também para falar, para ir, para visitar. Só que teve um momento da minha vida que foi muito decisivo nesse propósito, em que Deus falou para mim assim: eu fui submetida fui internada 5 dias no hospital e os médicos estavam com suspeita de câncer no estômago. E eu falei: ah, não, Senhor, o câncer não pode. Aqui não, ele não tem mais vez, aqui não. E aí eu lembro que naquele momento eu falei com Deus assim: se o Senhor me der esse livramento, então porque Deus já estava falando para mim, você precisa cumprir o propósito. Eu não te deixei aqui em vão, eu te deixei por um propósito. Eu acrescentei seus dias na terra por um propósito. E eu falava: ah, Senhor, tá tudo bem, é para cuidar dos meus filhos, das minhas coisas, mas não era, e eu sabia que não era. Então eu comecei a fazer o devocional do Safe Place e eu postava, e as postagens foram ganhando um aumento, sabe, de visualizações e tudo mais. Só que eu não tinha coragem de dizer que era a Josi por trás das postagens. E aí chegou um momento em que Deus falou: agora você vai anunciar que é você, que foi a sua dor que te levou a fazer esse trabalho de postar os devocionais. E eu não queria. Então, aí eu acabei sendo internada e tudo mais, aquela briga que a gente fica com Deus. E aí, logo depois, eu falei: tá bom, Senhor, Deus me deu livramento. Era uma úlcera bem grande, a gente fez o tratamento. E aí eu entendi que eu tinha que começar a realizar o propósito. Então, vai chegar um ponto da sua história também, Renata, que você vai entender que é o momento de você começar a realizar o seu voo, como eu coloco aqui, né, no Rompendo o Casulo, que eu falo lá nas últimas páginas, você vai chegar por lá, que eu falo assim, que agora já rompeu o casulo. A borboleta não está mais no casulo. O processo de transformação, ele foi completo. E aí, você vai realizar o seu voo no propósito que Deus tem sobre a sua vida. Uhum. Então, assim, eu creio muito que você vai ser um vaso, um instrumento usado para tocar a vida de outras mulheres, A minha intenção mesmo. né? Mas, olha, não dá nem. É tanta coisa que a gente passa que não dá para contar tudo, Tudo. né? Pois é, eu queria te contar o seguinte, que na época, né, que eu comecei o tratamento, eu não escondi isso de ninguém. Uhum. É tanto que eu participo de um grupo da minha faculdade de Direito lá do Brasil. Eu contei para todo mundo no grupo o que eu estava passando, sabe? Assim, tantas pessoas vieram para me dar força, me dar apoio, sabe? Eu tenho uma amiga lá no Brasil que tinha tempos que a gente não tinha mais contato, não conversava mais. Ela para mim, hoje, ela é uma irmã,
sabe? Ela super preocupada comigo, sempre pergunta de mim, sempre pergunta como é que eu tô, me manda bom dia todos os dias, sabe? A gente vê como pessoas que a gente não espera, igual eu não imaginava a força que eu ia ter do meu marido, sabe? Porque antes a gente nem imaginava de eu ter isso. Sim. Ele falava assim: você não fica doente, não, que eu não tenho paciência com gente doente. E é Pois muito dos homens isso, né? De ter paciência com a gente doente. é verdade, ele se mostrou outra pessoa do que ele falava, sabe? Aham. Força que ele me deu e me dá até hoje. Então, assim, eu tenho que agradecer muito. Um grupo de banda gospel da igreja, de uma amiga minha do meu trabalho, sem me conhecer, só por ela contar para eles da minha história, fizeram uma ação beneficente para me ajudar. Olha, que lindo. Foi lindo, sabe? Eles apresentaram o meu vídeo durante o show Aham. deles e todas as entradas foram arrecadadas para mim em prol da minha causa, sabe? Então, Sim. coisas assim que eu nunca imaginava de acontecer comigo. Então Deus mandou ajuda para mim de todos os lados. Eu só tenho que agradecer a Deus. Eu sou muito grata a Ele. Ele é E maravilhoso. hoje a Renata tem uma história de superação, na qual ela vem contando aqui pra gente. A Estela, prima linda do coração, lá de Santa Catarina, tá mandando um abraço, trabalho lindo, Josi, que delícia ouvir vocês. É muita coisa boa que a gente conta e nem dá para contar tudo, né, Renata? Porque é Deus que vai cuidando e vai direcionando a gente, mas nem dá para contar todas as experiências nesse tempo. Você sabe mais ou menos quanto tempo durou o seu tratamento, Renata? Quando começou e quando finalizou? Um ano. Um ano. Muito rápido, muito rápido, É, muito, é muito rápido. rápido, No é. sentido de que estamos falando de câncer muito rápido, um tratamento de um ano, né? Demorou para começar, né, Josi? Sim, sim. Mas eu estou muito feliz de poder estar aqui com você, de poder te ouvir, de ouvir um pouquinho mais dos detalhes da sua história. Os nossos enfermeiros, eles são louváveis, sim, porque o meu esposo também, que não é muito um homem muito paciente, mas Deus deu paciência, não sei, paciência de Jó para ele comigo, porque eu não podia me mover também, os braços, né, totalmente imóveis. E ele que me alimentava, ele que me dava banho, escovava o cabelo, que a gente não pode levantar, né? Uma certa altura. Escovava meu cabelo. Não, eu não ficava muito bonita, mas ele fazia, gente. Então, Meu pai não tinha cabelo, né? Então, então eu ainda, né, tava ali, graças a Deus, ainda tinha ficado, né? não, Josi. Então, é porque como eu não passei pela quimioterapia, né? A Ah, decisão dos médicos foi remover as duas mamas diretamente, sem quimioterapia. Daí eu ia fazer quimioterapia depois, mas quando eles mandaram os tecidos para patologia, o que aconteceu foi que depois de duas biópsias mostrando o resultado, mostrando o câncer, os tecidos que voltaram, não havia nenhuma célula de câncer. Então, meu milagre aconteceu de uma forma um pouquinho diferente. glória. Mas eu acabei removendo as mamas e passando por toda a mastectomia e tudo mais na espera da quimioterapia, mas a quimioterapia não aconteceu. Eu digo que foi meu milagre não ter passado, porque meu esposo também sempre viajou, né? Então ele não fica em casa, né? Ele trabalhava fora o tempo todo e eu tava com as três crianças ainda pequenas. Então eu digo que esse foi o maior cuidado de Deus na minha vida, de eu não precisar ficar de cama, de tudo isso, sabe? Fiquei por recuperação da cirurgia, depois passei uma outra cirurgia também, a segunda cirurgia de, de reconstrução, mas foi bem menos pesado o processo. Deus encurtou, aí eu posso dizer, o meu processo também, fazendo esse milagre. E a Poliana, amiga querida, tá mandando um comentário aqui para você. Deus sempre estará com você e eu também estarei É aqui para o que precisar. a minha irmã, a irmã, Tua irmã? ela é. Que linda, seja bem-vinda, Poliana. Bom, gente, essa é mais uma das histórias de superação que a gente está tendo nesse quadro do Safe Place.
A gente tem uma live mais para finalizar esse quadro, né? E essa série ela está no YouTube com todas as pacientes que quiseram vir. A gente convida e deixa livre, né? Quiseram vir para contar aqui a história delas. Mas eu quero te adiantar que a gente vai ter o marido da Rê cozinha muito bem. No próximo encontro queremos um bolo dele. Ah, eu quero provar o bolo, então, Rê. Ai, ai, Denunciaram você. Como que é o nome dele? Luiz. Luiz, você foi denunciado e você tem muitas testemunhas aqui, né? E agora a gente vai querer provar do seu bolo. Então se prepare para cozinhar para o Safe Place aí, para o próximo café ou chá do Safe Place. É uma Né? boa. Então eu quero te agradecer, Rê, por vir aqui, por se disponibilizar a tocar outras vidas. Não vamos parar. O livro, gente, orem por esse projeto do livro, do nosso livro coletivo, né? São mulheres que estão aí escrevendo com muito desafio, porque não é fácil, ninguém é escritora, mas Deus está colocando aí uma. A Deb concordando aqui que o bolo dele é uma delícia. Agora fiquei com água na boca, gente. E aí, eu tô de dieta, não posso comer bolo. Tô de dieta, não, tô em tratamento, não posso comer bolo. Mas deixa acabar o meu tratamento, aí eu vou querer um pedaço desse bolo, viu, Renata? Eu vou tomar café aí com você. Claro. Chama a Deb, chama já logo todo mundo, chama a Dani, aí eu quero conhecer essas mulheres, porque vou colocá-las para voluntariar aqui no Safe Place. Em nome de Jesus, porque a gente precisa de mais força aqui, viu, gente? Mais ajuda nesse trabalho. Então, a Vivi também, que tá aqui, fotinho, a Vivi tá pedindo fotinho. Rê, vamos fazer nossa fotinho de coração pra gente depois colocar lá nos stories. Deixa eu desabilitar os comentários. Aqui. Pronto, vai, faz o coraçãozinho aí do Safe Place pra cima, pra aparecer. Isso. Tira foto, minha gente, é o momento mico do Safe Place esse. Acho que já deu, né? A gente já pagou bastante mico aqui. Então, gente, eu quero te agradecer, viu, Rê, por você estar aqui, por Eu você. bem, viu? Por me acolher no grupo, me dar tanto apoio, tanta força. Eu te Não, imagina, a gente nem fez nada, porque você tinha uma equipe muito maravilhosa ao seu redor, graças a Deus. E obrigada, Estela. Passa pra gente lá, depois eu posto aqui e mando pra Rê também. E a gente continua inspirando, a gente continua levando a palavra, né, do Senhor, uma palavra de fé, de fortificação. Eu quero também deixar uma palavra aqui antes de eu terminar. E foi a palavra que eu escolhi como tema do meu livro. Eu sempre na live, eu espero a live acontecer para Deus me direcionar numa, numa palavra, né? E eu acho que essa palavra que está aqui, que foi tema do livro, ela reflete muito a sua história, viu, Renata? Tá em 2 Coríntios 3:18, que diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Eu tenho certeza que a Renata de antes do câncer era uma e a Renata pós-câncer é uma Renata transformada, né? Porque quem passa por esse processo só não é transformado quando não se entrega, mas quando se entrega existe uma grande transformação, uma grande inversão de valores, uma grande inversão de prioridades. E eu tenho certeza que Deus fez essa transformação da lagartinha que estava rastejando quando começou o processo, mas que hoje pode dizer, né? Eu posso dizer para você: voa, borboleta, voa, porque seu tempo de voar já chegou para inspirar outras mulheres, para tocar outras mulheres e levar vida, né? Levar vida aonde você passar. Sempre ore. Eu sei que você ainda faz os seus follow-ups nesses centros de quimioterapia, nos lugares, e você vê, a gente vê como o espírito da morte é muito visível nesses lugares, né, Renata? Então, aonde você entrar, declare vida, Renata, porque você tem sobre a sua vida uma autoridade sobre essa enfermidade do câncer. E ore também, ore pelas pessoas que têm câncer. Não tenha medo de orar, viu, Renata? No começo eu tinha muito medo de orar, porque eu falava: mas e se o Senhor não curar? Daí eu vou sentir que a minha oração não valeu a pena. Você nunca sabe aonde Deus está curando. Muitas vezes a ferida é muito além
tem coisas, tem feridas que são maiores do que um câncer na vida das pessoas e nós não conhecemos. E aí leva ao câncer. Então, quando você orar, ore pelo emocional, pelo espiritual e pelo físico, que são os 3 pilares que nos sustentam. E eu tenho certeza que Deus vai te usar com autoridade e poder da parte dele para que a cura, de alguma forma, chegue até essas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A Dani está falando aqui, parabéns, mulheres, vocês são instrumentos de Jesus. Como me alegro de ver a Rê nessa live. É só o começo. Com certeza, Dani, é só o começo. Gente, um sábado maravilhoso. Eu quero só terminar aqui fazendo uma oração pela sua família, pela sua casa, viu, Renata? Pode ser? Claro. Amém. Então vamos orar. Você que está em casa, se você tiver algum pedido, pode deixar o seu pedido aqui nos comentários, que a gente também tem uma equipe de intercessão no Safe Place e a gente vai estar passando o seu pedido de oração também lá na equipe. E a gente vai estar orando agora sobre a vida da Renata, agradecendo a Deus por ela poder fazer parte, né? A Vivi falou que a ferida às vezes é bem escondida, bem além do que a gente possa enxergar, né, Vivi? Mas a gente vai tratando daquilo que Deus vai nos mostrando, né? E das feridas que a gente não vê, o Senhor, Ele tem condição de tratar. E é isso que a gente apresenta a Deus. Vamos orar então? Senhor, meu Deus, nós te agradecemos por esse momento, Jesus. Quão valioso é saber que o Senhor agiu mais uma vez, Pai. Saber que o Senhor trouxe a cura sobre a vida da Renata, saber que o Senhor foi presente nessa história, durante cada passo, durante cada momento o Senhor se fez presente. Deus, eu não tenho, a minha alma se alegra em Ti nessa manhã de ouvir esse grande testemunho, Pai, do seu esposo cuidando dela, da igreja cuidando dela, das suas amigas, das pessoas que estavam envolvidas nesse processo. Deus, eu não tenho sombra de dúvidas que o Senhor foi quem levantou essas vidas, que o Senhor foi quem colocou sobre a vida da Renata cada palavra, cada ajuda, cada gesto de carinho, cada gesto de amor, porque o Senhor é quem transborda amor sobre nós. Nós não temos essa capacidade, Senhor, mas o Senhor derrama o teu amor constantemente sobre a nossa vida e faz ele transbordar de forma com que ele alcance outras vidas. Obrigada por cuidar da Renata. Obrigada por esse momento tão valioso, Senhor. Por isso, às vezes, nós não entendemos quão difícil é chegar até aqui. Quantas guerras durante essa semana nós tivemos que vencer para estar aqui. Mas o Senhor nos deu o momento, nos deu a capacidade, nos deu a alegria, Senhor. O privilégio de estar na Tua presença, ouvindo dos teus feitos mais uma vez nessa manhã. Obrigada, Jesus, pela saúde da Renata. Eu te peço que o Senhor sempre conserve ela, Pai, com saúde, Senhor. Que essa seja, Senhor Jesus, a maior meta na vida da Renata, Senhor Jesus, de sempre ter saúde, Pai. A saúde que transborda de Ti sobre a vida dela. E que ela sempre possa cumprir, Pai, o propósito que o Senhor chamou ela, de ter um diferencial sobre a vida dela, Pai, diante de outras mulheres, em meio a outras mulheres. Destaca ela naquilo que o Senhor deu como experiência, naquilo que o Senhor trouxe como testemunho. Eu te peço, Senhor, para que ela seja uma autoridade aqui na terra, orando sobre outras vidas, profetizando sobre outras vidas a cura, trazendo, Senhor, a palavra de fé, a palavra que é benefício, a palavra que cura, o abraço que cura, Senhor. Eu te peço por cada um que esteve envolvido nesse processo, Senhor. Contempla, Senhor, o desejo do coração deles de ter servido, de ter alegrado o teu coração em tudo que eles fizeram pela Renata. E abençoa, Senhor, a casa da Renata. Abençoa a família dela, seu esposo, Senhor. Que eles sejam prósperos e abençoados por Ti todos os dias, Pai. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu estou muito feliz por mais essa história, por mais esse cantinho, pela oportunidade de trazer a tua história aqui, viu, Renata? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amém. Deus te abençoe também, guarde você, sua família, abençoe a união da sua filha. Amém. Amém. Estamos na reta final, ore por nós, em nome de Jesus. É. Logo, logo você sogra, oficialmente sogra. A gente já tem que ficar mais malvadinha daí para ser sogra. Doze vovó, daqui uns tempos. Ah, não sei, acho que eu não tô preparada. Tô tentando esconder os branquinhos, Renata. Não faça assim comigo, não. Vovó novinha.
Então, novinha nada, minha filha, aqui a estética ajuda, a cosmetologia ajuda nos dias de hoje, né? Mas obrigada, viu, Renata? Todos vocês que acompanharam, você que vai assistir essa live, né? A live vai ficar salva aqui no nosso canal e nós vamos salvar também no canal do Safe Place de YouTube, para que você possa também passar para outras pessoas, viu, Renata? E que você possa alcançar outras mulheres com a sua história, em nome de Jesus, tá bom? Obrigada, Josi. Beijo, um sábado muito abençoado para vocês, meninas. Obrigada. Obrigada, meninas. Um beijo em todas. Deus abençoe. Uma coisa de cada vez. Sogra já é um processo, verdade, Estela? Deixa eu passar pelo processo de sogra, Renata. Depois, aí a gente entra no processo de vó, né? Aí se prepara. Beijo. Beijo, prima. Deus abençoe. Um beijo, Beijo. gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, tchau.